O que o Grêmio apresentou nos últimos jogos, né, se esperava um time diferente agora numa partida fora de casa. Aí a sua avaliação desse empate hoje, como é que foi a apresentação da equipe hoje, no momento que o Grêmio chega a 8 jogos sem vencer fora de casa, né, são 7 empates consecutivos, como lidar e equilibrar essa situação do que o Grêmio apresenta fora e em relação ao que apresenta na arena? A partida foi diferente das outras, né? Só a gente não pode transformar agora, né, um tabu negativo, né? O fato de não vencer fora de casa. Todos os jogos que a gente sai para jogar fora de casa, a gente busca sempre a vitória. Saímos na frente e cedemos um gol numa bola parada, né, num coletivo defensivo, né, em que o adversário pesou um pouquinho mais a segunda trave e a gente não correu a linha com os jogadores mais altos para trás. Mas foi um jogo diferente mesmo, para menos, né? A gente não encontrou o time do campo, teve dificuldade de colocar a bola no chão para jogar. Senti no primeiro tempo, pelos encaixes do Brusque, a gente tentando buscar umas bolas em mais profundidade, porém o Brusque se espalhou no campo e sobrava muito jogo pelo centro, né? Na verdade, nós tínhamos que nos aproximar mais, né? Eu senti o time distante, principalmente meus jogadores de beirada, quando estavam por dentro, estavam muito colados na linha defensiva. Isso fazia com que a gente estava jogando quase com pouca gente para fazer levar essa bola para o adversário. Mas mesmo assim, em momentos que a gente colocou a bola no chão, a gente teve alguma lucidez, inclusive no momento do gol. Mas a característica do jogo talvez não fosse essa. Isso sim, talvez o adversário, por conhecer melhor o campo, estar em casa, conseguiu organizar melhor suas ações. Pesou muito a área e cruzou muito a bola para a área. As oportunidades que a gente teve para chegar no final do campo, a gente ainda insistia, ainda querer ficar com a bola pertinho para tentar envolver o adversário, e o campo dificilmente estava permitindo esse tipo de jogo. Né, o que fica pra gente é o ponto que a gente conquista fora, né, lamentar os 2 deixados, porque saímos na frente do placar, não porque produzimos tanto o suficiente para vencer, mas muito mais porque saímos na frente, né, e agora projetar para esse segundo turno, né, dentro das projeções para esse momento a gente está dentro do que a gente imaginava, né, e que eu falei para os atletas, às vezes a gente quer buscar explicações para tudo que acontece no campo e a gente não consegue. Foi um dia que a gente esteve abaixo, né, tecnicamente, coletivamente, né, isso faz parte. Roger, o que você pediu para o Campas, ou melhor, para o Janderson, quando entrou no lugar do Campas? Até o torcedor ficou questionando, né, por que o Janderson, por que tirou o Campas? Então, só para o torcedor entender essa substituição e um balanço também desse primeiro turno, né, um geral, porque foi uma montanha-russa esses primeiros jogos na primeira fase aí da Série B. Quando eu deixo o Campas, eu também sou questionado numa parte. Quando eu tiro com 10, também sou questionado por outra. Quando eu boto o Elias na frente, sou questionado por uma terceira parte. Quando eu tiro o Biel, sou questionado por uma quarta. Né? Vai ter sempre questionamento. O Biel, o Jesus tem entrado bem e puxado o time para frente à medida que a ideia era justamente que o adversário ia, como fez, deixar muitas vezes 2 zagueiros lá atrás, ampliar seus laterais para pesar a área, cruzamentos de linha de fundo, e ia nos dar muita oportunidade de contra-atacar. Né? E uma das primeiras oportunidades que a gente conseguiu com o Janderson, inclusive, ele foi dentro da pequena área e optou por um corte, né? Que talvez naquele momento fosse melhor a finalização para tentar o gol, um rebote, porque havia jogadores entrando. Né? As opções em função do que a gente conversa rapidamente na beira do campo e o que a gente imagina do que o jogo vai nos oferecer. Claro, poderia ser o Elias também, mas outro dia eu coloquei o Elias na arena e também não gostaram. Né? Como eu disse, eu vou adorar muito quando as minhas ideias andarem juntos com a do torcedor, mas quando isso não acontecer, eu vou ficar com as minhas escolhas da comissão técnica. Eu acho que assim, as mudanças elas trouxeram a gente de volta um pouco pro jogo. Né, mas mesmo assim a gente continuou com a dificuldade, né, de controlar a bola num piso mais duro e que a bola ficava viva. Né. A mudança num primeiro momento para colocar o Biel de meia e não botar o Pedrinho, né, porque o Biel já estava dentro do jogo, né, o Pedrinho depois entrou bem, mas o jogo estava numa outra rotação. Né. Como disse, hoje foi um dia que pouca coisa, né, coletiva deu certo. Né, e o que a gente lamenta é, novamente, ter saído na frente e não ter conseguido sustentar
mesmo num jogo abaixo, levar os 3 pontos para Porto Alegre. Rogério, você falou sobre o gramado um pouco mais duro do que o normal. Hoje também tive alguns erros técnicos ali dos jogadores ao longo da partida, um pouco também da questão do gramado e a tomada de decisão também. Em alguns momentos parecia, poxa, você usou a expressão do Janderson ali no lance, poderia ter chutado antes, cortou. O que se deve também a essa tomada? Eu penso que também está ligado ao tipo de gramado, né? Porque, né, num gramado que a bola fica mais viva, você não consegue, tem que se preocupar mais tempo com o domínio dela, né, do que com olhar o que está acontecendo e a decisão que tu pode tomar, né? Como eu disse, impactou os dois lados, mas obviamente o time da casa tem mais familiaridade com o campo, né? Conhece mais o campo. A gente olhava de fora ali, o campo está todo gramado, está bonito, né? Mas a irregularidade do piso faz com que a bola fique muito viva, né? Como eu disse, essa escalação que a gente tem colocado em campo, talvez sejam os jogadores que mais tenham relação boa com a bola, né? Então, na minha opinião, isso é o que mais se justifica. Isso impacta na tomada de decisão, nas escolhas, né? Se fica a bola muito viva. E a gente não encontrou o time do jogo hoje da mesma forma como encontramos nos últimos recentes. Roger, esse jogo fecha o primeiro turno, né? A abertura do próximo turno, do segundo turno, é contra a Ponte Preta sábado. Qual é o parecer que o departamento jurídico, o departamento de futebol te deu sobre a aparição de Tassiano, Guilherme, Lucas Leiva? E fisicamente, como esses jogadores estão? Eles podem começar jogando? O Lucas foi o que primeiro chegou, né? E está mais tempo trabalhando. Tassiano, acho que foi. Guilherme foi o último, né? Eles estão num bom nível de condicionamento, né? Mas, né, podem aparecer, né, como titular ou não, mas eu acho que nesse momento, o momento que a gente se vier de subida que a gente está tendo com o equilíbrio da equipe, os jogadores em algum momento podem entrar aos poucos, devem entrar aos poucos. As peças se encaixaram bem, né? O que é muito bom disso é que a gente vai ter alternativas diferentes, né, com características diferentes para colocar em campo nessas substituições, né, que a gente tem feito, né? O que eu sei é que o departamento jurídico está correndo para colocá-los em condição. Não depende tanto quanto somente da agilidade do departamento jurídico, mas da burocracia dos processos dessas transações internacionais, das TMS. Não sei quem estava mais próximo era o Tassiano, em função da característica do negócio, que envolvia quase que meio que um retorno de empréstimo para o clube, né? Não precisava de outras questões, né? Então é bom que só eles estando à disposição nos treinamentos já aumentou muito o nível do treino. Quando eles estiver à disposição do jogo, vai aumentar com certeza o nível do jogo, né? Pela característica diferente que eles possuem. Roger, dentro da projeção de pontos e feitos para o primeiro turno, ficou dentro aí do esperado, os 33 pontos, dentro da avaliação aí de projeção da comissão técnica, e o técnico Roger também sai satisfeito após esse primeiro turno da Série B? Então, no jogo passado, falando a respeito, né, da projeção e do percentual, a gente está perto de 60% de aproveitamento, né, fazendo uma comparação com as duas divisões, na A e B. Isso é uma posição, um aproveitamento de segundo colocado, né? A questão é que tanto o Cruzeiro quanto o Vasco nos primeiros arrancaram muito bem, né, descolaram rápido, né, do bloco, que teve que fazer um campeonato de recuperação como a gente fez. Mas então, dentro das nossas projeções está assim, né? Está assim, né? Tem um outro ponto, talvez a derrota que a gente teve dentro de casa para a Chapecoense, um ponto que poderia ser contabilizado, porque a gente jogou bem a partida e foi uma fatalidade, né? Ter mais uma vitória fora de casa, que seria possível também. Pegar aí o jogo do Ituano, que nós tomamos um gol aos 49, né? E hoje não conseguindo sustentar mesmo um jogo abaixo, o resultado de 1-0, mas eu acho que está dentro do planejamento, um pouquinho para menos, né? Mas dentro do planejamento, sim. Obrigado, Roger. Boa noite.